pessoal, eu tava mega sumida aqui no canal do YouTube, mas agora voltamos com um vídeo por semana. Eles vão sair sempre na sexta-feira, então já ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa o like, assiste as outras resenhas aí. Aqui no canal tem resenha, tem tag respondendo pergunta, tem respondendo e maquiando, tem sprint de leitura. E a resenha de hoje é um livro que foi muito especial para mim, Noites Brancas, do Dostoiévski. Eu até fiquei surpresa lendo esse livro, porque não me parecia muito Dostoiévski de Crime e Castigo e Memórias do Subsolo. Nesse Noites Brancas, ele tá muito fofinho. Acredito que seja porque ele escreveu esse livro logo no começo da carreira dele. Esse livro é de 1848. Foi um dos primeiros mesmo que ele escreveu. Ele ainda não tinha passado por tudo que ele passou para se tornar esse Dostoiévski mais sarcástico, mais ácido, mais cru. Então, Noites Brancas é uma história de romance, né? É um romance muito pequenininho, dá pra você ler num final de semana, numa tarde de sábado. Não existe muitos temas ácidos assim, porque o Dostoiévski de Crime e Castigo, Memórias do Subsolo, ele é um Dostoiévski mais revoltado, né, com a sociedade russa. Ele fala de temas bastante obscuros. E aqui em Noites Brancas a gente tem um Dostoiévski mais fofinho, mais romântico. Ele fala bastante de amor, mas ele também fala bastante de conflito interno. Antes dele publicar esse livro, ele já era considerado um autor muito bom lá na Rússia. E Noites Brancas foi publicada numa revista literária da época que era bem famosa. Antes disso, ele havia publicado Gente Pobre e O Duplo, que vai ser a minha próxima leitura. Então, provavelmente o Duplo vamos ter ali um Dostoiévski mais fofinho também. Eu espero, não sei dizer, mas eu acho que sim. E para quem não sabe, o Dostoiévski ele virou realmente um escritor bastante famoso mesmo, com as críticas que ele fazia da sociedade russa, depois que ele escreveu Noites Brancas. Porque olha só, exatamente um ano depois de Noites Brancas foi escrito em 1848. Em 1849, o Dostoiévski ele estava se juntando com uma galera, estudantes, professores que discutiam literatura. E naquela época, as coisas que eles discutiam, entre elas, por exemplo, a religião, eram assuntos proibidos na Rússia. Então, o Nicolau ele acabou descobrindo isso, Nicolau I, que era o imperador da época, e ele pegou esse grupinho do Dostoiévski que fazia as coisas escondidos, e condenou todos eles por, sei lá, violarem as normas da época. Tipo o Sócrates quando bebeu a cicuta lá, sabe? Ele foi condenado à morte porque corrompeu os jovens e estava incitando eles a pensar. Então foi mais ou menos isso que aconteceu com Dostoiévski, e o Nicolau I descobriu e sentenciou Dostoiévski à morte. E na hora dele ser fuzilado ali, na verdade, a sentença foi suspensa em cima da hora. Não se sabe o porquê ao certo, mas eu li um artigo que dizia que, na verdade, essa sentença era só uma simulação para dar um susto neles. Mas, mesmo assim, apesar dele não morrer, ele foi condenado a fazer anos de trabalhos forçados lá na Sibéria. Então, o Dostoiévski ele sofreu muito. E lá, nesse trabalho forçado na Sibéria, ele adquiriu epilepsia e ficou com isso o resto da vida dele. Então, só para situar vocês, Noites Brancas foi escrito antes desses acontecimentos. Talvez por isso seja um livro mais levinho, mas não significa que ele não tem profundidade, que ele não é sensacional. Bom, gente, Noites Brancas se passa em São Petersburgo. E para quem não sabe, Noites Brancas é um fenômeno que acontece lá na Rússia nos meses de junho e julho. A gente está em julho agora, então provavelmente está acontecendo, talvez. Que é onde o sol se põe um pouquinho abaixo da linha do horizonte, então as noites elas ficam mais claras, por isso Noites Brancas.
E o livro é contado em primeira pessoa por um rapaz aparentemente muito solitário, mas que ele se considera um sonhador. Então, ele meio que mistura realidade com sonhos, ele tem bastante devaneios, ele tem bastante conflitos internos. E assim, apesar dele se considerar um sonhador e disso ser bastante romântico e tal, eu acredito que é uma coisa meio horrível, porque depois a gente descobre que ele é uma pessoa extremamente solitária, que ele não tem amigos, ele não tem família, ele vive vagando aí pelas ruas de São Petersburgo e ele conversa com a cidade. Ele é tão solitário que ele se relaciona com a cidade, não com pessoas. Ele é meio introvertido, ele não consegue se socializar. Então, a vida dele é sonhar acordado e não saber distinguir se aquilo é realidade ou sonho, e ficar aí passeando e conversando com as paredes, com os tijolos da cidade de São Petersburgo. E num desses passeios noturnos, esse personagem, ele encontra uma mulher que ela tá chorando e tal, e aí ele chega um pouco perto dela por curiosidade, porque ela é uma pessoa muito bonita e tal, e ele fica, sei lá, curioso, né, observando de longe, mas ele percebe que tem um velho se aproximando dela, e o velho estava com segundas intenções, provavelmente para estuprá-la, né? E aí acaba que ele salva ela dessa situação, sabe? O senhor, ele não chega a fazer nada com a... Como que é o nome dela, gente? Eu esqueço o nome dela. Nastenka. Nastenka é o nome dela, preciso lembrar disso. O nome do personagem eu não sei, gente, me desculpem, é difícil. Esses nomes que o Dostoiévski coloca aí no meio é sinistro, então me perdoem porque eu não sou boa de guardar nome. Então, Nastenka é o nome da moça que ia ser estuprada pelo velho e o nosso personagem solitário vai lá e salva ela. Como eu tava dizendo, o velho não chegou a consumar o estupro nem nada assim muito de grave aconteceu, mas o livro dá a entender que se o solitário não estivesse ali, a Nastenka seria estuprada, talvez morta, sei lá, porque o velho chegou assim realmente com segundas intenções mesmo. Até porque naquela época, sei lá, 1800, as pessoas, as mulheres nem direito tinham, né? Então, o que uma mulher estava fazendo na rua uma hora daquelas? Já era noite, deveria estar em casa com o marido, sei lá, cozinhando, enfim, coisas do passado. E aí esse personagem solitário chega e salva ela, e eles começam a ter um diálogo, né? Ela se sente muito grata por ele ter salvo ela, ao mesmo tempo ela fica meio ressabiada porque, né, ele é um homem e apesar dele ter salvo ela, não sabemos muito se ela confia nele, mas eles acabam marcando de se encontrar na outra noite, assim, sem segundas intenções. Esse personagem, ele é bem fofo, assim, com ela, sabe? De tão solitário que ele ele tem medo de que as pessoas o interpretem mal, ou de que ele, sei lá, ele tem um pouquinho de timidez, um pouco de vergonha, ele é extremamente educado, ele não gosta de ser inconveniente, sabe? E até dá um pouquinho de dó dele pela forma que ele fala com ela, sabe? Mas aparentemente a Nastenka também é uma pessoa um pouco solitária e eles combinam de se encontrar na noite seguinte, e é aí que a história vai se desenvolvendo no diálogo deles. Esse diálogo se estende por 4 noites e uma manhã. O livro se passa nessas 4 noites de diálogo entre esses personagens, só tem eles. Até que eles vão ficando amigos, né? O nosso personagem solitário, ele aposta todas as fichas na Natenska. A Natenska, ela tem uns segredos meio obscuros, ela conta uma história que ela mora com a avó dela e umas coisas que aconteceram. E aí o personagem descobre que, na verdade, ela tem uma história com um homem que morava no segundo andar da casa da avó
da avó dela e aconteceu dele ir embora e ele promete umas coisas pra ela. Então, o personagem solitário, que é o nome dele agora, ele fica muito fascinado pela história dela e ele quer ajudar ela. Eles têm ali uma relação bem íntima de amizade mesmo. E a Nastenka, ela sempre fica ali com o pé atrás, tipo, ó, não vai se apaixonar por mim. Ela dá a entender que ela é compromissada e tal. E assim, todos esses diálogos que tem entre os dois são diálogos muito profundos, né? O Dostoiévski, ele coloca ali o amor e o romance e a paixão de uma forma bem pura, sabe? Principalmente no personagem solitário, ele não tem nenhum filtro para lidar com a Nastenka. Ele não tem filtro social, ele não mente para ela, ele é extremamente sincero, assim, em todos os momentos, né? A não ser por uma coisa que também é spoiler, mas vocês vão entender quando vocês forem ler. E assim, você percebe que apesar dele ser um solitário, a forma como ele expressa os sentimentos pela Nastenka e a forma como ele conversa com ela, como ele quer ajudar, é a forma mais pura de amor, assim. É como se ele fosse um cachorro abandonado na rua e alguém desse atenção para esse cachorro e ele seria, sei lá, eternamente grato por ela. E ao mesmo tempo a Nastenka também é uma mulher um pouco solitária, um pouco traumatizada com certas coisas, principalmente com homens e principalmente com a família dela, que ela mora com a avó. E eles criam um laço ali bastante bonito. E aí, da segunda noite pra terceira e pra quarta, eu já não posso falar muito porque é spoiler, mas eu posso falar que é um livro muito bonito, ele é muito bem escrito, ele é bastante profundo. O Dostoiévski conseguiu realmente trazer esse amor de uma forma mais pura e mais bonita e mais sem filtro, sabe? E assim, a reflexão que fica, principalmente quando a gente lê sobre esse personagem, é que quantas vezes a gente não fica com o pé atrás quando a gente vai falar dos nossos sentimentos, a gente não é 100% sincero, a gente usa um pouco de filtro, até por medo de ser trouxa, de se ferrar na relação, ou de parecer vulnerável demais, né? Com esse personagem solitário, a gente vê aquele sentimento puro mesmo, como se fosse de um animal mesmo, de um cachorro, de um gato, que só tem sinceridade pra te dar, né? Então, é um livro, assim, extremamente bonito. O final acabou comigo, Tem uma reflexão bem profunda no final, que se vocês quiserem eu posso falar em outro vídeo, mas daí seria um vídeo com spoilers de Noites Brancas. Mas eu vou deixar vocês com esse gostinho, com essa curiosidade. É um livro muito gostoso de ler. É bem romântico, é um romance, assim, meio meloso até, sabe? A forma como o Dostoiévski fala é muito profundo, muito exagerado, muito uau, muito fascinante. Então, é um livro, assim, perfeito, vocês vão gostar. A minha nota para esse livro foi 5 estrelas. Eu acho que eu nunca vou dar menos que 5 estrelas para qualquer obra do Dostoiévski, porque eu sou muito fã. Mas fica aí a dica para vocês, é um livro extraordinário, vale a pena. Eu vou deixar os links aqui na minha descrição, tem meu Instagram, tem o meu YouTube para você se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, já deixa o like nesse vídeo. Se inscreva e deixe o like no vídeo. Deixe um comentário também. Se você já leu, me fala aí mais ou menos se o final também bugou sua cabeça. Não vai dar spoiler no comentário, pelo amor de todos os deuses. E eu também vou deixar o link do meu clube do livro, Páginas Grifadas, se você não conhece. Clica ali, a gente lê um livro por mês, tem discussão, tem grupo no Telegram, tem grupo no Facebook, tem Close Friends no meu Instagram pro clubinho. Então, se você tiver interesse de ler com a gente, ainda não sei a obra do próximo mês, eu vou soltar amanhã, mas no mês de julho a gente leu e estamos lendo Love, do Stephen King.
Então as nossas leituras são bem dinâmicas. Na semana anterior a gente leu Ensaio sobre a Cegueira, que é um livro mais cult. A gente já leu Chuck Palahniuk, a gente já leu Gabo, Gabriel Garcia Marques. Estou com planos de ler mais um Gabriel Garcia Marques, mas preciso pegar o aval do clubinho. Não é uma leitura que todo mundo está disposto, mas foi uma leitura incrível, de 100 anos de solidão. E o próximo livro sai todo dia 1º lá no grupo do Telegram para o clubinho primeiro e depois eu solto no Instagram. Então, caso você queira participar, clica aí no link, tem tudo explicadinho aí. Qualquer coisa, me manda uma mensagem que eu te explico melhor. Certo, galera? Muito obrigada. Estou muito feliz com a minha volta no YouTube. Sexta-feira que vem tem mais resenha, provavelmente vai ser resenha de O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que também é um livraço, já vou dando esse spoiler pra vocês. Mas é isso, ficamos por aqui. Muito obrigada, tchau!